Neste vídeo você verá em pouco tempo, de uma forma única, humana e realista, a história completa do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falou assim de Davi ao profeta Samuel. A narrativa segue, fielmente, a escrita bíblica. Não deixe de ver até o final, você vai se surpreender. Capítulo 1. O chamado de um pastor. Nas colinas serenas de Belém, vive um jovem pastor chamado Davi. Seu coração, ainda não marcado pelos desafios da realeza, bate ao ritmo das ovelhas que lhe cuida com amor e diligência. Samuel, o profeta de Israel, é chamado por uma voz divina para visitar a casa de Jessé em Belém. Uma missão divina o aguarda, uma tarefa que moldará o destino de uma nação. Na chegada de Samuel, Jessé apresenta seus filhos, cada um destacando-se à sua maneira. Mas é no caçula, no pastor humilde e simples, que Samuel encontra a luz da promessa. Com uma unção sagrada, Samuel declara Davi como escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. É uma profecia que ecoa além do tempo, uma revelação que transcende o presente e lança as bases para um futuro incerto. Para Davi, o chamado de Samuel é mais do que uma honra, é um fardo que ele carregará pelo resto de sua vida. Pois o destino de uma nação repousa sobre seus ombros, e a jornada à frente será marcada por triunfos gloriosos e por desafios inimagináveis. Assim começa a saga de Davi, o pastor ungido como rei. Uma história de coragem, sacrifício e redenção, moldada pelos desígnios divinos e pelas escolhas humanas. Capítulo 2. A coragem de um jovem. Nas planícies áridas onde os filisteus desafiam a bravura de Israel, Davi, o pastor ungido, traz alimentos para seus irmãos no campo de batalha. Com a coragem que só a fé pode inspirar, é atraído pela ameaça de Golias, o gigante que desafia o exército de Deus. Davi fora negligenciado pelos exércitos de Saul, pois era considerado apenas um simples pastor, incapaz de guerrear. Mas, ao observar Golias desafiando os soldados do Deus vivo, Davi não pode mais ficar em silêncio. Revoltado com a complacência e o medo que paralisam os exércitos de Israel, ele se apresenta como voluntário para enfrentar o gigante, mesmo diante das dúvidas e zombarias dos que o rodeiam. O rei Saul diz que ele não tem preparo para enfrentar um soldado poderoso e treinado, mas Davi contesta dizendo que enfrentou leões e ursos enquanto pastoreava ovelhas e que o Senhor o haveria de livrar das garras de Golias. Da mesma forma, a vitória sobre Golias não é apenas uma conquista militar, mas uma prova do poder de Deus agindo através de um coração corajoso. O respeito do povo e a amizade de Jonatas, filho do rei Saul, são adquiridos por Davi, como recompensas para aqueles que confiam na justiça divina. Assim, na poeira e no sangue do campo de batalha, Davi prova sua valentia e sua fé. Seu destino, selado pelo confronto com Golias, é apenas o começo de uma jornada que moldará o futuro de uma nação. Capítulo 3. Amizades e traições. Enquanto as sombras da guerra se dissipam, Davi emerge não apenas como um herói, mas como um líder cuja coragem ecoa pelos corredores do tempo. Sua vitória sobre Golias não só conquista respeito, mas também desperta a admiração e a amizade de Jonatas, filho de Saul. Nesta aliança improvável, floresce uma amizade marcada pela lealdade e pelo respeito mútuo. Jonatas reconhece em Davi um espírito afim, alguém que compartilha sua devoção ao Deus de Israel e sua determinação em servir ao povo. No entanto, nem todas as relações de Davi são tão puras. Enquanto ele ganha aliados e admiradores, também atrai a inveja e a paranoia de Saul, o rei atual. Movido pela ambição e pelo medo de perder o trono, Saul persegue Davi implacavelmente, transformando-o em um fugitivo nas sombras das montanhas de Judá. É nas cavernas de Adulão que Davi encontra refúgio, rodeado por um grupo de descontentes e desiludidos, formando um exército de exilados e renegados. Assim, entre amizades sinceras e traições cruéis, Davi enfrenta os desafios que moldarão seu caráter e determinarão seu destino. Sua jornada, marcada por triunfos e tristezas, é uma saga humana de coragem, sacrifício e redenção. Capítulo 4. Ascensão e queda. Após anos de perseguição e provação, o destino de Davi toma um novo rumo com a morte de Saul, o rei que o caçava implacavelmente. Davi é ungido pelo povo como rei de Judá, uma coroa pesada que ele aceita com humildade e temor. A ascensão ao trono de Judá é apenas o primeiro passo de uma jornada rumo à unificação de Israel.
Com determinação e astúcia, Davi enfrenta os desafios políticos e militares que se apresentam, consolidando seu poder e sua influência em uma terra dilacerada pela guerra e pela intriga. No entanto, o caminho para o trono está repleto de perigos e tentações. Davi, um homem de desejos ardentes e paixões intensas, cai em tentação ao sucumbir aos encantos de Batseba, a esposa de Urias, um de seus generais mais leais. O pecado de Davi lança uma sombra sobre seu reinado, desencadeando uma série de tragédias que abalam sua família e sua moralidade. O assassinato de Urias e o subsequente casamento com Batseba mancham sua reputação e lançam dúvidas sobre sua capacidade de liderar com justiça e retidão. Além disso, o sofrimento de Davi é agravado pela perda de Jonatas, seu amigo e confidente mais próximo, que perece na batalha ao lado de seu pai Saul. A morte de Jonatas mergulha Davi em um abismo de dor e angústia, pois além de perder um amigo, ele lamenta a queda de uma alma nobre e leal. Em meio a essa turbulência emocional, a questão da sucessão real é uma fonte adicional de conflito e desafio. Isbosete, filho de Saul, surge como um candidato legítimo ao trono de Israel, ameaçando a autoridade de Davi. No entanto, a vontade do povo e o desígnio divino favorecem Davi, que é escolhido como rei de Judá, enquanto Isbosete é proclamado rei em Israel. Assim, entre os triunfos gloriosos e os pecados vergonhosos, Davi enfrenta as consequências de suas escolhas e a fragilidade de sua humanidade. Sua jornada, marcada pela ascensão e pela queda, é uma saga épica de coragem, traição e redenção. Capítulo 5 – Pecados e Consequências. A ascensão de Davi ao trono de Judá não é apenas uma conquista política, mas um marco na história de Israel. No entanto, essa conquista é manchada pelo pecado que assombra sua consciência e abala sua autoridade moral. O episódio sombrio envolvendo Batseba e Urias, um dos generais mais leais de Davi, lança uma sombra sobre seu reinado recém-conquistado. No entanto, mesmo em meio ao remorso e à vergonha, Davi encontra esperança em sua busca pela redenção. Sua confiança no perdão divino e sua determinação em enfrentar as consequências de seus atos o levam a buscar a reconciliação com Deus e com seu povo. Enquanto isso, as intrigas políticas e as lutas pelo poder continuam a moldar o cenário político de Israel. A ascensão de Isbosete como rei de Israel desencadeia uma luta pelo controle do reino, enquanto Davi, apesar de sua queda moral, continua a ser uma figura influente e respeitada entre seu povo. Assim, entre os espinhos do pecado e as sombras da culpa, Davi enfrenta as consequências de suas ações enquanto luta para manter sua posição como líder de uma nação dividida. Sua jornada, marcada pela dor e pelo arrependimento, é uma lição sobre os limites da humanidade e a busca pela redenção. Capítulo 6 – Uma família despedaçada. Nos salões do palácio e nos recantos mais íntimos de sua casa, Davi enfrenta os desafios de sua vida familiar com a mesma intensidade que enfrenta os conflitos políticos e militares de seu reinado. No entanto, é nas sombras de sua própria casa que alguns dos maiores testes aguardam. A tragédia se abate sobre a família de Davi quando seu filho Amnon comete um ato de violência terrível contra sua meia-irmã Tamar. O estupro de Tamar às mãos de seu próprio meio-irmão é um golpe devastador para Davi, que vê sua casa mergulhada em desordem e desespero. A incapacidade de Davi em lidar efetivamente com a situação, em punir o culpado e em proteger a vítima, revela as falhas de seu caráter e de seu governo. Sua hesitação em buscar justiça e sua relutância em enfrentar as consequências de seus atos lançam dúvidas sobre sua capacidade de liderar com firmeza e retidão. No entanto, a tragédia não termina com o estupro de Tamar. O ódio e a vingança se manifestam quando Absalão, irmão de Tamar, planeja e executa o assassinato de Amnon como forma de vingar a honra de sua irmã. O derramamento de sangue entre irmãos mergulha Davi ainda mais fundo na escuridão de sua angústia e desespero. Absalão foge de Jerusalém após matar seu meio-irmão. Enquanto a família de Davi se despedaça diante de seus olhos, ele é forçado a enfrentar as consequências de suas falhas como pai e como líder. Sua incapacidade em proteger e orientar seus filhos revela as profundezas da complexidade humana e a fragilidade das relações familiares. Assim, entre as ruínas de sua casa e as sombras de sua culpa, Davi luta para encontrar redenção e reconciliação. Sua jornada, marcada pela dor e pelo sofrimento, é uma lembrança dolorosa da fragilidade da vida humana e da importância da responsabilidade e do perdão.
Capítulo 7. Unificação e sucessão. Após anos de conflitos e desafios, o destino de Israel toma um novo rumo com a morte de Isbosete, filho de Saul, e a subsequente unificação das tribos sob o reinado de Davi. A morte de Isbosete marca o fim da casa de Saul como pretendente ao trono, abrindo caminho para Davi ser reconhecido como rei de todo Israel. Sua ascensão ao trono unificado é uma prova de sua habilidade em liderar e de sua aceitação pelo povo como ungido do Senhor. Com a unificação das tribos de Israel sob seu comando, Davi enfrenta o desafio de consolidar seu poder e garantir a estabilidade do reino. Sua liderança é marcada pela sabedoria e pela justiça, enquanto ele busca restaurar a paz e a prosperidade em toda a terra. Enquanto Davi estabelece sua autoridade sobre todo Israel, ele prepara o caminho para a sucessão, prometendo a Batseba nomear Salomão como seu herdeiro. A escolha de Salomão como sucessor é uma garantia da continuidade da linhagem real e da estabilidade do reino após a partida de Davi. Assim, entre os triunfos da unificação e os desafios da sucessão, Davi deixa um legado duradouro como rei que unificou as tribos de Israel e estabeleceu um período de paz e prosperidade para seu povo. Capítulo 8. Rebelião e traição. Enquanto Davi enfrenta as consequências devastadoras dos pecados de sua própria casa, as sombras da traição e da rebelião pairam sobre seu reinado. Voltando a Jerusalém, Absalão reconcilia-se com o pai, mas, pouco tempo após a reconciliação, comanda uma revolta contra ele, uma prova dolorosa da fragilidade dos laços familiares. Motivado por uma mistura de ambição e ressentimento, Absalão conspira para usurpar o trono de seu pai. Talvez Absalão já conhecesse a intenção de Davi de fazer de Salomão, filho de Batseba, seu sucessor e, preterido pelo pai, decidiu rebelar-se. Sua rebelião ameaça dividir o reino de Israel e lançar a nação em uma guerra civil sangrenta. Enquanto Davi foge de Jerusalém, perseguido pelos exércitos rebeldes de Absalão, ele é forçado a confrontar as consequências de seus próprios erros e fraquezas. Sua queda moral e sua incapacidade em manter a unidade de sua família e de seu reino lançam uma sombra sobre seu legado e sua autoridade como líder. No entanto, mesmo em meio à dor e à traição, Davi encontra consolo na certeza do amor e da misericórdia de Deus. Sua fé inabalável e sua confiança no plano divino o sustentam enquanto ele enfrenta os desafios de sua jornada tumultuada. Capítulo 9. Sucessão e consequências. À medida que a poeira da rebelião de Absalão assenta e Davi emerge triunfante, ele se vê confrontado com uma nova série de desafios e dilemas em sua busca pela estabilidade e pela sucessão. A morte de Absalão por Joabe, comandante das forças de Davi, é uma prova amarga da fragilidade da vida humana e da natureza efêmera do poder. Davi havia ordenado a seus soldados não matarem o seu filho, mas não foi obedecido. Enquanto Davi lamenta a perda de seu filho, ele também se vê diante da necessidade de lidar com as consequências políticas e emocionais de sua morte. Enquanto isso, a questão da sucessão real continua a pairar sobre o reino de Israel. Adonias, outro filho de Davi, busca aproveitar a instabilidade política e o luto do rei para proclamar-se como seu sucessor. Sua tentativa de usurpar o trono lança uma sombra sobre a casa de Davi e ameaça desestabilizar ainda mais o reino. No entanto, a determinação de Davi prevalece. Ele nomeia Salomão, seu filho do adultério com Batseba, como seu sucessor designado, garantindo assim a continuidade da linhagem real e a estabilidade do reino de Israel. A ascensão de Salomão ao trono é marcada pela promessa de paz e prosperidade, mas também pelo peso das expectativas e responsabilidades que recaem sobre seus ombros. Enquanto Davi prepara-se para passar o bastão do poder para a próxima geração, ele reflete sobre as escolhas e os sacrifícios que moldaram sua vida e seu reinado. Assim, Davi enfrenta as consequências de suas ações e os desafios da sucessão. Capítulo 10. O fim de uma era, legado e reflexões. À medida que Davi envelhece e seu reinado se estabiliza, ele reflete sobre os altos e baixos de sua jornada e o legado que deixará para trás. Enquanto a velhice o alcança, Davi enfrenta a inevitabilidade da morte com coragem e serenidade. Ele reconhece a dor que causou a outros e procura fazer as pazes com aqueles que feriu, buscando restaurar os laços fraturados de sua família e de seu reino. Enquanto contempla seu legado, Davi se volta para o futuro de Israel.
Ele investe tempo e recursos na construção do Templo do Senhor, um símbolo de sua devoção a Deus e de seu desejo de unificar a nação em torno da adoração ao Deus de Israel. Também enfrenta desafios pessoais em seus últimos anos. A rebelião de Adonias, outro de seus filhos, é um lembrete das divisões e rivalidades que ainda assolam sua casa e seu reino. Salomão manda matar seu meio-irmão Adonias, livrando-se do possível competidor ao trono. Apesar de seus erros e fracassos, Deus permaneceu fiel e o guiou através de todas as tempestades. A nação de Israel se prepara para se despedir de seu grande líder e guerreiro. Ele reúne seus filhos e conselheiros, compartilhando com eles suas últimas palavras de sabedoria e instrução. A morte de Davi marca o fim de uma era. À medida que sua alma se despede deste mundo, Davi é lembrado não apenas como o rei que unificou as tribos de Israel, mas como um homem que enfrentou seus próprios demônios e encontrou redenção no amor e na graça de Deus. Assim termina a saga de Davi, o pastor ungido como rei, cuja vida foi uma jornada de triunfos e tristezas, pecados e redenção.